pastor Márcio Alexandre vai nos abençoar nesta tarde, noite. Receba com muito carinho o nosso pastor. Som. Eles estão pensando tudo que eu vou pagar sagodinho depois no final, aí, que maravilha, né? Mas é assim mesmo, graças a Deus, a agenda, Deus é que faz. A gente tem que fazer mensagem agora aqui em 3 minutos. Cheguei com o carro ali esbaforido, estou ainda tentando respirar, e o pastor não chegou, a gente não sabe por quê, de repente o trânsito não deixou ele chegar, e tem que fazer a mensagem aqui, se vira nos 30, e vamos lá, e eu creio que Jesus tem bênção para a sua vida, tem milagre para a sua casa, tem milagre, tem resposta, tem o agir de Deus, porque nada é por um acaso. Então, abra a sua Bíblia aí, lá no 2º livro dos Reis, capítulo de número 5, eu acredito que vocês, grande maioria, ou quase todos, já ouviram falar, até as criancinhas conhecem sobre essa história, e a história é uma história bonita, é uma história linda, que traz grandes ensinamentos para a nossa vida, e é isso que nós vamos compartilhar um pouco dessa história aqui nessa noite, que é uma história que vai falar de cura. É uma história que fala de cura, de milagre, de transformação, e eu já quero declarar para a sua vida que a noite é uma noite profética de curas para a sua vida, seja cura espiritual, seja cura no seu corpo físico. Deus tem poder para trazer curas psicológicas, curas emocionais, cura na alma. Esse Deus é poderoso e está aqui neste lugar com essa palavra profética. Então, agarre essa palavra aí, se você necessita, precisa de um agir de Deus em alguma área, eu creio que essa é a noite da tua vitória. Vamos ler lá, capítulo de número 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e dizendo: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o seu nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Só até aqui. Quando nós olhamos esse texto, esse contexto dessa história, ela vai falar sobre um homem. E o texto começa explicando quem era esse homem. O texto começa dando relato quem era ele. O versículo 1 vai dizer: capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Começa a vir ali um repertório de homenagens, de tudo aquilo que aquele homem era. Começa a vir aquela série de homenagens sobre ele. Quem era esse homem? Capitão com muito poder, muito respeito, tinha vários títulos, muitas conquistas nas suas costas, tinha muita coisa diante do rei da Síria. Mas quando nós começamos a ver essa história, nós começamos a entender que esse homem tinha um problema. E esse problema está lá no final do versículo de número 1, porém, leproso. Ele tinha tantos títulos, tanta coisa, que poderia levar ele para um outro nível, para um outro patamar, para um outro respeito, mas o texto não termina desse jeito. O texto vai continuar dizendo, porém, leproso. Ele poderia ser um homem de muito respeito, de muito valor, tantos títulos, tantas autoridades, ele poderia ter MBA, ele poderia ter pós-graduação, faculdade, mestrado, doutorado, ele poderia ser PhD, ele poderia ser tantas coisas nesse mundo que nós vivemos, mas às vezes na nossa vida nós temos alguns poréns, e às vezes são esses poréns que vão nos codificar, vão nos paralisar, vão fazer a gente olhar para trás e pensar que a gente não é tudo nessa vida, porque às vezes o homem se sente autossuficiente, porque conquista alguma coisa. Eu tenho um belo emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho tudo que eu quero, eu consigo tudo, e aquilo muitas das vezes faz a gente se tornar autossuficiente, e essa autossuficiência muitas vezes vai nos afastar da presença de Deus, vai nos afastar de Deus. E aí às vezes acontece também, igual estava com esse homem aqui, acontece dentro de nós alguns poréns na nossa vida. E muitos poréns na nossa vida é Deus que coloca em nós para mostrar a gente que nós não somos nada, que nós somos pó, cinza, dependemos dEle exclusivamente o tempo todo, precisamos da presença dEle o tempo todo, e muitas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas na nossa vida para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga êxito em outras coisas. Tem hora que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, tem hora que a gente vai ter que abrir mão de alguns títulos, como Naamã teve que fazer, como Naamã teve que deixar de lado. Quando você vai olhar a história desse homem, ele diz que ele tinha uma lepra, e a história diz que era uma lepra, ela se movia, era mais ou menos na região peitoral, mais ou menos na região dos peitos ali, e aquela lepra tinha cometia ele o tempo todo, aquela lepra, mas ela era mais ou menos nessa região, abdômen, peito, segundo os historiadores. E quando você colocava aquela carcaça, aquela couraça que eles colocavam, os capitões, e aí botava capa, mas não sei o quê, aquilo ali escondia o que ele tinha por de dentro dele. Começava a esconder a lepra que estava no seu corpo, que precisava de uma cura, precisava ser tratado. E quando a gente começa a olhar isso, a gente vai entender que às vezes nós fazemos desse jeito. Nós precisamos que o nosso Deus venha nos tratar, venha nos curar. Nós precisamos muitas vezes nos despir de nós mesmos, tirar dentro de nós, tirar de nós as couraças, que muitas vezes vai encobertar as lepras que às vezes estão dentro de nós. E nós precisamos descortinar isso diante de Deus. Nós precisamos abrir isso diante de Deus, porque para Deus não temos segredo, para Deus não tem segredo nessa questão, nesse quesito. Deus já me conhece, já te conhece, e o grande problema é que às vezes a gente quer estar como Naamã, a gente quer estar com a couraça, a gente quer estar todo indumentado, como um soldado, preparado, e para todas as situações, eu estou aqui com a minha couraça, e ninguém está vendo, ninguém sabe. Às vezes só o pessoal da casa, só quem está perto está sabendo, só quem mora perto, só quem está perto.
E às vezes Deus está querendo, muitas vezes, de nós, mostrar para a gente que a gente tem uma lepra dentro de nós, e que nós precisamos expor para Ele. Precisamos falar para Ele: Senhor, eu tenho uma lepra aqui dentro de mim, que eu preciso falar isso para você, que eu preciso ser tratado disso, eu preciso dessa cura, se ela for espiritual, se ela for física, se ela for mental, se ela for de ordem psicológica. Fala para Deus, apresenta para Ele aí a tua deficiência, coloca na mão dele, porque nós sabemos que o mesmo Deus que curou Naamã da sua lepra física, é o mesmo Deus que é o meu Deus, é o teu Deus. Ele não muda, Ele não tem sombra de variação, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Esse homem nem era de Israel, era do povo inimigo lá, era do pessoal da Síria, aquele povo que fazia guerra o tempo todo com Israel. E mesmo assim ele recebeu lá a cura dele. Imagine eu e você, quando a gente olha que o mesmo Deus que curou esse homem aqui, é o mesmo Deus que hoje pode curar minha vida, pode trazer uma libertação, pode trazer uma cura na minha mente, nas minhas emoções, no meu psicológico, nos sentimentos. É o Deus que trabalha. Mas da mesma forma, o nosso Deus, Ele não pega assim e sai arrancando, não. Ele fica esperando de mim e de você a nossa reação. Assim como aconteceu com esse homem. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4, então foi Naamã. O texto vai dizer, então foi Naamã. Depois de uma palavra liberada por uma escrava, uma menina escrava. Quando a gente olha o contexto disso aqui, além de ser escrava, ela era de uma outra nação, inimiga da nação dos sírios, mas eu consigo ver dentro desse homem aqui, algumas atitudes boas, algumas atitudes que nos ensina. Ele conseguiu gerar fé dentro dele, mesmo diante de uma palavra, de algo que para ele não conhecia cura, de alguém que ele não conhecia talvez muito bem, que ela era a assessoria ali da sua senhora, da sua esposa, e ali uma menina simplesmente, uma escrava, libera uma palavra, e ele consegue acreditar na palavra liberada por uma escrava. Às vezes, está saindo palavras desse altar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e às vezes a gente não consegue gerar fé nisso. Pastor está falando, pastor está pregando, pastor está declarando, pastor está... E você não consegue gerar fé. E esse homem vem ensinar a gente que ele gera fé através de uma menina escrava. Uma menina, o texto não fala quantos anos ela tinha, e muito menos que ela era da mesma nação dele, que ela era parente, que ela era familiar, que às vezes a gente gera fé quando é alguém conhecido, né? Alguém de nome, ou algum parente falou alguma coisa, você, não, eu acredito. Mas às vezes uma pessoa fala para você, e aí onde que está gerando fé? Gera fé dentro do teu coração, quando uma palavra é liberada sobre desse altar na tua vida. Deixa o teu coração firmado em Deus, absorva essa palavra, creia, porque nós cremos que o nosso Deus é o mesmo Deus que esteve lá, e é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus, Ele não muda, não tem sombra de variação na nossa vida. O que Deus quer, muitas vezes, é que a gente consiga expor para Ele. É o nosso Deus, Ele quer ter diálogo comigo e com você. Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente creia, Ele quer que a gente absorva e acredite na palavra liberada, para que Deus possa ver em nós fé e Deus operar milagres. Agora, como que Deus opera milagres se a gente não tem fé? Se a gente não acredita, se eu não creio? E é o que Deus está falando para mim e para você. Aí o texto vai continuar dizendo que ele foi, então disse o rei da Síria, aí o rei dele manda lá as cartas para que ele vá então à terra de Israel, para que ele chegue até a terra de Israel, e mediante, quando ele chegasse à terra de Israel, ele levaria a carta do rei da Síria, e essa carta seria apresentada ao rei de Israel, para que o rei de Israel então trouxesse cura sobre a vida de Naamã. Aí você vai ver que o texto continua dizendo que ali o rei de Israel, ele rasga as suas vestes.
O rei de Israel começa a acreditar que o rei da Síria queria buscar ocasião para fazer guerra contra eles, para invadir Israel, e mais uma vez a guerra está instaurada. Queria apenas um motivo para começar a desencadear uma guerra, porque o rei de Israel não tinha poder, não tinha essa autoridade, não tinha essa direção. Mas aí, quando a gente continua, o texto vai continuar dizendo que quando Eliseu fica sabendo dessa história, Eliseu, no mesmo momento, intervém no meio da história, porque no meio da história vai ter profetas que vão acreditar, vão saber o que está acontecendo, e vão começar a entrar no meio da situação, vai entrar no meio da guerra, vai entrar no meio da luta, vai entrar no meio da peleja. E eu creio que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que são profetas, profeta dentro da tua casa, profeta dentro da sua família, profeta dentro da sua faculdade, lá na sua escola. Eu creio que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que estão fazendo a diferença, e vão fazer a diferença no seu mundo, na sua geração. Aleluia! Vão fazer a diferença. Por mais que outros olhem determinadas situações e digam: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, assim como o rei de Israel. Mas você é profeta de Deus, você é levantado por Deus, você vai ver determinada situação, como nós ouvimos aqui o testemunho da irmã da Vanessa, não foi a Vanessa que falou? Que eu estava aqui correndo, botando alguma coisa aqui, o segundo testemunho, foi a Vanessa, né? Gerou fé dentro dela. Alguém falou, quem foi que falou para você? Lorena, né? Liberou uma palavra sobre a vida dela, creia, vai acontecer. Ela gerou fé dentro dela que vai acontecer, e daqui a pouco o telefone tocou e aconteceu. Isso aí é gerar fé. Nós somos profeta. Não precisa vir lá o profeta não sei quem, lá do país tal, para vir profetizar para você. Não, ela estava sentada do lado da Lorena, minha filha, e minha filha foi e liberou uma palavra sobre a vida dela, vai acontecer. Creia, Vanessa. E aí você acredita, agarra aquela palavra. O problema é que às vezes a gente não vê as coisas acontecendo, porque a gente quer naturalizar tudo. A gente naturaliza tudo. Ah, fulano falou, falou mesmo. Não, agarra aquela oportunidade, agarra aquela palavra. Porque se nós estamos aqui, é porque nós temos uma palavra para anunciar. Nós temos uma palavra, Deus colocou em você uma palavra. Deus colocou em você uma palavra profética. Você é boca de Deus neste lugar, na tua casa, na tua família. Na tua palavra tem poder. As tuas palavras têm poder. Poder para abençoar, poder para amaldiçoar. Por isso que nós falamos, você que é mãe, você que é pai, cuidado com as tuas palavras, com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você declara para a vida dos seus filhos. Ah, meu filho, esse garoto aqui é isso, é aquilo outro. Não gosto nem de falar isso. Mas às vezes a gente quer soltar tanta palavra ruim, e você esquece que no mundo espiritual, o nosso adversário quer tomar posse daquilo que você tem declarado, porque você verdadeiramente é profeta. Deus te colocou como profeta nesta terra, te salvou e tem te dado uma palavra, que é essa palavra de Deus, que você crê, que você é embasado nela. Então aquilo que sai da tua boca é a verdade, é a palavra declarada, é a palavra profética, seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Naamã creu na palavra profética liberada, uma palavra profética liberada na vida de uma mulher, de uma menina. Esse homem não era crente, gente. Esse homem não servia a Deus. Esse homem não tinha intimidade com Deus. Esse homem não trilhava os caminhos que a gente trilha. Esse homem não tinha essa intimidade que nós temos, não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia o Deus de Israel. Ele só conhecia o Deus de Israel por aquilo que Deus fazia a favor de Israel contra a Síria. E aí sim ele reconhecia que lá em Israel tinha um Deus que pelejava por eles, que estava com essa menina, que essa menina era daquela terra, e ela estava debaixo de uma palavra. Se ela era daquela terra, ela tinha uma palavra, e essa palavra estava fincada no coração dessa menina, e ela libera uma palavra e ele ia crer. Nós estamos dessa terra. Essa terra, que terra é essa? É a igreja de Jesus que vai morar no céu. É a igreja prometida de Jesus. É a igreja prometida de Jesus, que foi salva lá na cruz do Calvário,
que Ele pagou um alto preço por nós. Então usa essa palavra que Deus tem te dado, para declarar vitória, para declarar bênção, para declarar milagre na vida de muita gente, para declarar cura, para declarar restauração, porque eu creio que milagres irão acontecer diante da tua palavra que você tem declarado. Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia! Aleluia! Versículo de número 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, esse homem chega até, então, a porta de Eliseu, quando Eliseu sabe que ele foi até o rei de Israel, o rei de Israel falou que não tinha o que fazer por ele, então Eliseu chega para lá, não, manda ele vir até mim que ele vai entender, ele vai saber que existe profeta nessa nação, que existe profeta aqui neste lugar, e ele vai parar na porta de Eliseu, e quando ele para na porta de Eliseu, Eliseu faz a seguinte coisa, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Essa era a palavra profética, essa era a palavra que ele tinha. Eliseu sabia que ele tinha uma palavra, lepra não tinha cura, palavra não curava lepra, palavra não curava, remédio não curava, não tinha naquela época o que curasse a lepra, mas Eliseu libera uma palavra, porque ele sabia a palavra que ele tinha, ele sabia que ele tinha uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, ele sabia que ele tinha autoridade nas palavras dele. Nós não mudamos, o nosso Deus não muda, gente. Por que que tem mudado isso? Por que que a gente não tem visto mais milagres acontecer? Porque nós temos mudado com a nossa fé. A nossa fé nós não temos mudado. Deus não muda, nem tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. A mesma palavra que Ele liberou para Eliseu, a mesma unção que Ele liberou, a mesma autoridade que Ele tinha liberado naquela época, aquela dispensação, é a mesma autoridade que Ele libera nos nossos tempos. Nós só temos que usar, nós só temos que absorver e tomar posse. Ele tinha uma palavra. Libera uma coisa aqui importante, que a gente aprende aqui, que são chaves que abrem milagres na nossa vida. Ele libera uma palavra, vai e lava-te. O que eu posso enxergar aqui é uma palavrinha chamada obediência. Obediência na nossa vida abre porta. Obediência na nossa vida faz milagre. Quando nós aprendemos a obedecer, às vezes coisas simples, que às vezes você olha, poxa, mas para que isso aqui? Pai, eu não concordo com isso. Nem tudo você precisa concordar para obedecer. O grande problema é que o ser humano quer gerar o tempo todo um conflito, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu necessito, e se eu gosto eu faço, eu obedeço, se eu não gosto eu não obedeço. E às vezes a obediência, a tua vitória muitas vezes está linkada a uma obediência numa palavra liberada. Numa palavra liberada desse altar, e às vezes vai de encontro aquilo que você menos quer, aquilo que de encontro, às vezes você não concorda, ou que daquilo que você não quer fazer, mas é uma palavra sendo liberada desse altar. Eu estou usando aqui a palavra do altar, mas são tantas outras coisas que poderiam ser, e às vezes a gente não recebe, porque nós não acreditamos nessa palavra liberada, porque eu quero acreditar mais no que eu creio, do que a palavra liberada, do que uma unção liberada, do que uma palavra profética declarada. E o que ia acontecer com esse homem aqui, se ele não entendesse isso? A primeiro momento, o texto vai dizer que ele começa a contestar tudo isso. Ele começa a contestar, mas porventura, não são Abana e Farpá, rios melhores de Damascus? Por que eu tenho que me lavar nesse rio aí, esse rio sujo, barrento? Lá na minha terra, eu tenho rios melhores do que esse, rios cristalinos, e eu vim até aqui, viajei a beça, cheguei aqui, para você nem me atender, você mandar em um mensageiro, em outras palavras, ele está querendo dizer isso aqui no texto, que ele fica indignado, porque Eliseu não atende ele, Eliseu manda um mensageiro trazer uma palavra para ele, mas o mensageiro estava debaixo de uma palavra, que Eliseu tinha dado a ele, vai lá, transmite essa palavra para Naamã, e ele estava carregando uma palavra,
A palavra tinha sido liberada, e Eliseu estava lá carregando essa palavra. E toma aqui, a palavra é essa daqui, ó. Aí você, não, peraí, não, esse aqui para mim não tem autoridade, esse para mim aí não serve, eu só serviria se Eliseu viesse até a mim e fizesse aqui uma parafernália. Eu pensei que ele viria, estenderia a mão, ia fazer uma grande coisa, e aí o milagre ia acontecer. Ele está pensando do jeito dele, está imaginando o milagre dele como ele quer, está imaginando o agir de Deus da maneira que ele quer, colocando Deus na caixinha dele, colocando Deus no mundo dele, e quase perde a vitória, quase perde a bênção, porque ele começa a olhar isso e começa a voltar para a terra dele, começa a desistir daquilo que Deus colocou uma palavra para a vida dele, e ele começa a voltar para a casa dele, porque não queria aprender o que era uma obediência, e ele ia voltar com lepra. Mas já, quando nós começamos a olhar esse texto, você vai ver também, que uma coisa acontece, que ele estava cercado de pessoas do lado dele, que tinham uma boa influência, aquelas pessoas que estavam do lado dele, começaram a falar com ele, meu Senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa, você talvez não faria para poder ser curado dessa lepra, o profeta te pediu uma coisa tão simples, que é mergulhar no Jordão 7 vezes, e você não quer fazer isso, meu Senhor. São coisas simples às vezes, e às vezes a gente espera que Deus vai fazer um sobrenatural acontecer, um raio estrondar, um negócio acontecer de maneira extraordinária, e às vezes é numa simplicidade, que às vezes a gente acha que Deus nem está naquele negócio, um troço é tão simples, já não vou nem orar por esse negócio aqui, mas é tão simples, você nem orou, mas às vezes era uma palavra liberada, era uma obediência que você tinha que fazer, era um gesto de amor, era um gesto de você estender a mão, era algo que você agarrou para você, e você fez aquilo e recebeu uma vitória. Deus trabalha, Deus gerou fé dentro de você, Deus pegou aquilo ali e trouxe, e às vezes a gente quer esperar tanta coisa acontecer, e às vezes a gente se frustra, porque não acontece do nosso jeito, e nos frustramos o coração, frustramos a mente, frustramos as nossas emoções, e às vezes você fica desanimado, e nesse desanimado, muitas vezes você quer voltar para a Síria, muitas vezes você quer voltar para o lugar de origem, muitas vezes você quer abandonar o lugar da promessa. O texto vai dizer que ele estava na porta de Eliseu, ele estava na porta do milagre, gente, ele estava na porta do milagre, quase recebendo o milagre, e ele resolve voltar para a Síria, resolve abandonar, na porta do milagre. Deus está falando aqui para a gente, que muitas vezes estão na porta do milagre, mas por conta de não saberem aprender e obedecer uma palavra, joga tudo por lá perder, joga tudo por água abaixo, enquanto era tão simples esperar mais um pouquinho, era tão simples esperar mais um pouquinho só, e dar mais alguns passos, e receber a vitória, mas resolve voltar para a Síria, resolve voltar lá para o lugar do passado. Mas quando você tem pessoas boas do teu lado, abra os teus ouvidos, aguce os teus ouvidos, a palavras proféticas liberadas sobre a tua vida, aguce os teus ouvidos para amigos bons que você tem, amigos que te ajudam, amigos que andam lado a lado, nos momentos ruins, nos momentos bons, porque a gente vai ver amigo assim, amigo na hora do churrasco é fácil, está todo mundo lá, mas e quando a chapa esquenta, quando o negócio fica difícil, quando a coisa aperta, quando o calo fica difícil, todo mundo some, telefone não toca mais, tu toca, ninguém atende, fulano já não está mais aí, o zap já sai do ar, você é bloqueado, você sai da rede social, te bloqueiam, façam tudo, mas na época do churrasco, estava pagando, estava tudo legal, está todo mundo junto, e quando a situação aperta, fica difícil, aí que você vai ver quem está contigo do teu lado. Agarra esses amigos, que você não vai ter muitos e muitos amigos a gente conta no dedo, talvez numa mão só, ou às vezes a gente vai tirar alguns dedos só de uma mão, você vai selecionar esses amigos para andar junto com você. Aí quando nós começamos a entender esse texto, a gente aprende que muitas vezes Deus não vai fazer do jeito que eu quero, e sim do jeito dele, não é da minha maneira, é do jeito que ele quer.
Aprenda a entender isso. Aprenda a entender isso de uma vez por todas. A maneira como Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: quando a gente aprende a obedecer, quando a gente gera fé dentro de nós, quando a gente acredita que quando nós acreditamos que nós temos uma palavra do céu, para a nossa vida, para a vida de pessoas, eu só preciso acreditar uma coisa: como Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. Aleluia! Só creia nisso. Não tente entender Deus. Não tente entender o trabalhar dele. Não tente entender o mover dele. Ah, pastor, mas eu não estou vendo como isso vai acontecer. Ah, pastora, a situação está muito difícil. Ah, pastor, a minha casa, porque você não sabe como está a minha casa, como está a minha família, como está a minha empresa, como está lá no meu trabalho, como está na minha faculdade, como está na escola. Você não sabe como está meu marido, como está minha esposa, como estão meus filhos. Eu não preciso saber como eles estão. Eu só preciso saber que lá em cima e aqui embaixo tem um Deus que vela por você. Aleluia! Aí nós vamos ver o texto terminar dizendo o seguinte: depois que aqueles homens conseguem liberar uma palavra para Naamã, ele crê, mergulha 7 vezes no Jordão, e aí na 7ª vez, você vai ver que o texto vai dizer que ele levanta como a pele de um bebê, de um neném, aquela pele lisinha, e o milagre de fato acontece. Sabe por quê? Quando nós entendemos aqui esse texto, você vai ver que ele começa a confrontar dizendo: porventura não tem Abana e Farpá, rios melhores do que esse rio, o rio Damasco? Rio Jordão era rio barrento, era rio de barro, era um rio completamente barrento. E quando eu começo a olhar esse texto, eu começo a entender e me viajo lá e vou lá para Gênesis, na criação. Porque quando Deus faz o homem, pega o homem do pó da terra e constrói o homem, faz o Adão, sopra o seu espírito, e o homem é formado do pó da terra. Aquilo que Naamã precisava, não estava em Abana, não estava em Farpá, mas aquilo que Naamã precisava, estava no rio barrento, que era a matéria-prima que ele precisava para recompor a sua pele. Era o barro que Deus iria usar para transformar aquela enfermidade, a sua lepra, numa pele lisa e sensível. Aleluia! Aleluia! E nós queremos entender Deus, como Deus trabalha, como Deus faz. Nós queremos entender como Ele faz. E às vezes, aquilo que para mim e para você, talvez a gente olhe e diz, assim como Naamã, mas é barrento, não é o que eu queria, não era onde eu queria, está sujo, não está legal. Mas ali dentro tem promessas para a tua vida. Ali dentro tem respostas para a tua vida. Ali dentro tem respostas para a tua vida. Hoje pode ser barrento, hoje pode ser um rio barrento, mas quando você olha com fé, quando você entra com fé, quando você entra debaixo de uma palavra profética liberada, quando você entra debaixo da autoridade, quando você entra debaixo de obediência, quando você entra debaixo de fé gerada dentro do teu coração, aquilo que para o homem era barrento, aquilo que para muitos não servia, aquilo que para muitos não prestava, para você será milagre. Aleluia! Se coloque de pé nesse lugar, nesse momento. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que essa noite é uma noite profética de transformação. Eu creio que Deus está transformando grandes coisas aí. Fecha teus olhos aí onde você está. Começa a apresentar a Deus aí a sua necessidade, aquilo que você precisa. Eu sei que você já orou durante esse culto por algumas coisas, algumas orações específicas, mas debaixo dessa palavra, eu quero liberar sobre a tua vida, assim como também essa menina liberou sobre a vida de Naamã, e ele gerou fé no coração dele. Eu quero liberar porque eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra para a tua vida, eu estou debaixo de uma palavra profética, que tem coisas preparadas para você, tem coisas preparadas no Jordão para você. Começa a mergulhar aí, começa a mergulhar no Jordão,
Começa a mergulhar. Quem já vai dar o primeiro mergulho? Quem já começa a dar o primeiro mergulho? Quem começa a dar o segundo mergulho? Quem vai dar o segundo e o terceiro mergulho? Quem vai dar o terceiro e quarto mergulho? Quem está dando o quarto mergulho? Quem vai dar o quinto mergulho agora? Dá o quinto mergulho da tua vida, na tua fé, na tua convicção. Quem vai dar o sexto mergulho? Quem está dando agora o sexto mergulho diante de Deus, diante das suas necessidades, diante das suas impossibilidades? E eu quero declarar que você vai dar agora o sétimo mergulho, assim como Naamã, o sétimo mergulho, para produzir milagre, para produzir restauração, para produzir cura na tua vida, produzir cura na tua